Oi, boa noite. Vale terá que pagar R$700 mil para famílias com vítimas da lama de Brumadinho. Supremo suspende investigação e alivia pressão sobre Flávio Bolsonaro. Novas supostas conversas e trocas de mensagens entre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro são divulgadas na imprensa. Hoje vamos falar sobre ciência e tecnologia no campo. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Ministério Público do Trabalho e a mineradora Vale assumiram um acordo ontem que estabelece os danos morais e materiais decorrentes do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. A Procuradoria informou que cônjuges e companheiros, filhos, mães e pais de pessoas que morreram em decorrência da tragédia deverão receber individualmente R$700 mil. Um valor que engloba a reparação ao dano moral e pagamento de seguro por acidente de trabalho. Irmãos receberão R$150 mil. O dano moral coletivo a ser reparado é de aproximadamente R$400 milhões. O pagamento está acordado para o dia 6 de agosto. Agora, mudando de assunto, Flávio Bolsonaro, senador e filho do presidente da República, é investigado pela Promotoria Estadual do Rio de Janeiro por má administração de fundos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Só que hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, tomou uma decisão que suspende provisoriamente a investigação por corrupção. Lembrando que essa investigação começou por uma série de pagamentos supostamente irregulares a Fabrício Queiroz, um motorista e assessor que trabalhava em seu gabinete quando o atual senador era ainda deputado estadual no Rio. E ainda falando sobre política, supostas conversas divulgadas pelo site agora UOL mostram que Deltan Dallagnol teria perdido verba da 13ª vara a Sérgio Moro para fazer uma campanha publicitária. Veja e entenda mais na reportagem. De acordo com a publicação no dia 16 de janeiro de 2016, o procurador e coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, teria dito ao então juiz Sérgio Moro: "Você acha que seria possível a destinação de valores da vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis, para um vídeo contra a corrupção, pelas 10 medidas que será veiculado na Globo? A produtora está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil. Se achar ruim em algum aspecto, há alternativas que estamos avaliando, como crowdfunding e cotização entre as pessoas envolvidas na campanha. Avalie de modo absolutamente livre e se achar que pode, de qualquer modo, arranhar a imagem da Lava Jato de alguma forma, nem nós queremos." O então juiz Sérgio Moro responderia: "Se for só uns 38 mil, acho que é possível. Deixe ver na terça e te respondo." O primeiro arquivo mostraria o orçamento de R$38 mil enviado pela produtora. O segundo, o roteiro da campanha. Meses antes, em 16 de outubro de 2015, Dallagnol teria combinado com Moro uma reunião com a presença de representantes da Polícia Federal. Caro juiz, seria possível reunião no final de segunda para tratarmos de novas fases, inclusive capacidade operacional e data considerando o recesso? Incluiria PF também. Penso que seria oportuno, mas segunda será um dia difícil, terça seria ideal, a não ser que seja segunda pela manhã. Terça, 9, pode ser, ou 10, 10h30. Marcado então. Decretei nova prisão de 3 do Odebrecht, tentando não pisar em ovos. Receio alguma reação negativa do STF. Convém talvez vocês avisarem a PGR. Marcado. Show. Ontem o jornal Folha de São Paulo, em parceria com o The Intercept Brasil, divulgou conversas em que Dallagnol estaria planejando lucrar com a repercussão da Lava Jato. Ele teria proposto ao colega da Força Tarefa da Lava Jato
Roberson Pozobon a criação de uma empresa em nome das esposas para fazer palestras. Em dezembro de 2018, em mensagem para a esposa Fernanda, cita o colega na força-tarefa da Lava Jato, Roberson Pozobon, o Robito, e a esposa dele, Amanda. Você e a Amanda do Robito estão com a missão de abrir uma empresa de eventos e palestras. Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar nosso networking e visibilidade. Agora, falando sobre o tema em destaque do nosso jornal, as novas tecnologias têm facilitado a nossa vida em muitas coisas. E no agronegócio não é diferente. Veja como a agricultura 4.0 já é uma realidade para diversos produtores em todo o país. Ainda mais quando o assunto é otimização da produtividade. Confira um bom exemplo na área de irrigação aqui em Minas Gerais. Haja água para tanta plantação. Estamos em uma fazenda de café próximo a Araguari, Minas Gerais. Por aqui, o sistema de irrigação é o que salva a lavoura no período de estiagem. Hoje, nosso sistema de plantação de café é um sistema semi-adensado, praticamente 100% mecanizado, e a gente utiliza a irrigação por gotejamento. A vantagem de você ter o cultivo, pelo nosso tipo de topografia, utilizar esse sistema de irrigação é porque a gente consegue fornecer à planta água na medida correta e levar nutrientes de acordo com cada fase fenológica que a planta ela expressa durante o seu ciclo. O déficit hídrico pode provocar secas de distintas escalas e em diferentes setores produtivos. É importante conhecer as particularidades de cada região. É o que explica este especialista do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Se nós considerarmos aqui essa dimensão que nós temos no Brasil, por ser um país de dimensões continentais, então nós vamos ter uma variabilidade muito grande de tempo e de clima em todas as regiões. Se nós pegarmos a região norte, nós temos a presença da floresta amazônica, que vai ter um peso significativo no comportamento de toda a dinâmica climática. Se nós pegarmos a região nordeste, e aí são vários nordestes, Se nós pegarmos a região litorânea, que é influenciada pelo clima tropical úmido, pela presença das massas oceânicas aí, então nós temos um período que começa a chover agora, em que os produtores estão atendidos por uma precipitação que em alguns casos chega até o excesso, chega muita chuva mesmo. No entanto, no interior e mais a oeste, nós temos comportamentos diferentes que em algumas dessas áreas apresentam escassez. Na fazenda do Carlos, a técnica por gotejamento é capaz de irrigar 100% da plantação de café, mantendo o alto índice de produtividade mesmo no período de seca. A gente sabe que a demanda por água hoje é um fator limitante na agricultura. Quanto menos volume de água você colocar para manter a capacidade de campo e a assimilação da planta em absorver esses nutrientes para o seu desenvolvimento, torna-se uma atividade lucrativa. A irrigação, quando no início era por sistema de tripa, gastava uma quantidade muito alta de água. Hoje esse sistema de gotejamento, a gente vem adotando em 100% das nossas lavouras. A gente está acostumado a ver nas grandes plantações aqueles pivôs enormes, mas agora os produtores rurais estão usando um sistema israelense que é inovador, que é o gotejamento, onde adubo e água passa por essa mangueira aqui e deixa a planta com mais qualidade e gera até economia. O produtor rural ainda consegue acompanhar a irrigação da lavoura por um aplicativo de celular, onde é indicado tempo, quantidade de água e até problemas na distribuição do sistema. Segundo Daniel, a maioria dos produtores já aderiram a essa técnica. Eu acredito que 80% da área hoje na região nossa é feita com gotejamento. Existe outras formas de fazer irrigação, o gotejamento é a única que te dá a praticidade de qualquer tipo de área, tanto uma área pequena como uma área grande, você consegue fazer o sistema eficiente e econômico em relação tanto financeiramente quanto ao consumo de água, O Brasil é um dos países que se destaca na agricultura e a tecnologia de irrigação tem contribuído para esse crescimento.
O Brasil, eu considero que ele acabou de sair da situação de infância na irrigação. Entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, o Brasil é o país que menos se irriga. Interessante porque nós somos o país que temos a maior reserva de água doce do mundo. Então deveríamos aproveitar isso como uma forma de produzir alimento. E isso está acontecendo, né? Hoje, muito menos de 1% do território nacional brasileiro é irrigado. E nós temos potencial para aumentar esse nível muitas e muitas vezes. Lembrando que apenas 10% das áreas agricultáveis do Brasil são irrigadas. E eles são responsáveis pelo fornecimento de 48% dos alimentos. Então a importância da irrigação na geração de comida, na potencialização, no incremento de produtividade é muito grande. O Brasil, a gente pode falar com orgulho que temos muita coisa por fazer ainda. Quando se fala que o Brasil será o celeiro do mundo, o Brasil já é um grande celeiro e será um dos mais importantes, ainda mais quando a gente levar em consideração esse incremento de áreas irrigadas. Atualmente, a irrigação por gotejamento, conhecido também como fértil irrigação, é um dos melhores métodos no quesito rendimento. Isso vai depender da cultura e do modelo de implementação. Então a fertirrigação é aquela adubação onde você não precisa entrar dentro da lavoura, onde você não precisa mecanizar, onde você não precisa queimar um combustível em um trator ou usar um funcionário, porque o próprio sistema faz esse trabalho todo. Então é um modelo de irrigação que tem uma multifuncionalidade para o produtor. A possibilidade de você colocar o nutriente, água e nutriente, no momento que você tem pouca chuva, está com uma escassez hídrica e a planta está precisando do nutriente para o seu desenvolvimento. Então essa possibilidade que fez a gente adotar 100% desse sistema. E aqui no estúdio recebemos hoje o Celso Vilela, que é empresário no ramo de agronegócio. Boa noite, Celso. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando tantas informações importantes como acabamos de ver pela matéria. Obrigada, nós agradecemos a sua presença, viu, Celso? E também do Fernando Giuliatti, que é professor aqui da UFO, na Faculdade de Agronomia, e também pesquisador do CNPq, atua também na pesquisa de tecnologia. Boa noite, viu, professor? Boa noite, é um prazer estar aqui, compartilhar com os telespectadores esse assunto importante para o crescimento nacional, que é a inovação tecnológica na agricultura. É importantíssimo esse assunto, até para a gente desmistificar algumas questões. E aí gostaria de ouvir de vocês se a ciência e a tecnologia no campo, ela chega somente hoje para os grandes produtores rurais? Ou o pequeno produtor também já tem esse acesso às tecnologias e à ciência de ponta? O que vocês me dizem? Bom, acredito que com a agricultura 4.0, ela oportunizou ao pequeno e médio produtor acesso a essa tecnologia. Ainda bem, porque você quando compra uma máquina, vem embarcada nessa máquina uma tecnologia espetacular. E as ferramentas que são os aplicativos vieram oportunizar a melhor utilização deste equipamento, fazendo então com que o preço que você pagou pelo equipamento seja realmente o justo, porque ele vai produzir muito mais e vai se pagar muito mais rapidamente. Então nós estamos na era da economia compartilhada e a gente vê que as startups vêm cumprindo um papel enorme e exponencial na agricultura 4.0. E ele tem pensado também em atender esses pequenos, né? O pequeno, lógico que você tem que ter uma moldura diferente para ele, porque dentro da leitura do momento, escalável é a palavra de ordem. Com certeza. Então eu preciso de espaço, eu preciso de volume, eu preciso de dimensões maiores do que aquelas que são ocupadas pelos pequenos produtores. Mas as cooperativas cumprem esse papel e passa a ser uma ponte, um canal de aproximação entre essa tecnologia e o pequeno produtor rural no Brasil. Concorda, professor Fernando? Então, é porque a inovação tecnológica na agricultura, ela passa por vários momentos. Nós temos a questão de uma ideia, de um serviço, de um produto. A questão do pequeno agricultor, seja muito ligado ao setor hortifruti granjeiro, ou até mesmo a produção de grãos na pequena propriedade, integrada, talvez a produção animal e etc., a produção de leite. Esse agricultor, ele também tem acesso às tecnologias. Mas é como foi falado pelo colega, as tecnologias chegam
de forma mais demorada. Normalmente, o grande agricultor, o agricultor do agronegócio, do agribusiness, devido ao maquinário, à sofisticação de softwares, hoje a questão dos drones, que hoje praticamente anunciam uma oportunidade de safra e fazem a provisão com bastante coerência e qualidade, eu vejo, para chegarmos ao agricultor, ao pequeno, aí falta tem a extensão rural. A cooperativa, tem regiões do Brasil que o cooperativismo é muito desenvolvido. No sul do Brasil, pegando mais o Paraná, Rio Grande do Sul. Já para o Cerrado, tirando talvez a questão do café, do negócio do café, e também no setor de HF, como é no caso de São Gotardo, eu vejo que o cooperativismo tem muito a crescer, e juntamente com ele a aplicação da inovação tecnológica na agricultura, na pequena propriedade. Perfeito, olha só. O feijão carioca é um dos mais consumidos no Brasil. E a previsão da colheita é de quase 3 milhões de toneladas somente para este ano. Pesquisadores desenvolvem novas variedades para garantir um grão com mais qualidade e resistência às doenças. Veja na reportagem. Ele é carioca e faz sucesso em todo o Brasil. Em boa parte, graças ao que acontece aqui desde 1970, quando o famoso feijão carioquinha foi desenvolvido. 12 gerações e uma série de melhoramentos genéticos depois, pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas chegaram a uma nova variedade, um grão mais durável e resistente. Nós identificamos que plantas que têm um sistema radicular mais robusto, que se aprofunda mais, geralmente são plantas que, teoricamente, são plantas mais tolerantes a questões de déficit hídrico, tolerantes a calor. As raízes são escaneadas e medidas neste laboratório. Só nesta amostra são 600 metros de raiz em mais de 4.500 ramificações. Parece muito, mas é quase nada se comparado ao longo caminho para desenvolver uma nova variedade. São pelo menos 5 anos de pesquisas, centenas de cruzamentos de plantas em estufas como esta para produzir milhares de linhagens. Este laboratório avalia a resistência a doenças. Plantas resistentes, elas permitem que o agricultor utilize menos defensivos agrícolas. Utilizando-se menos defensivos agrícolas, o custo de produção do agricultor é menor, então a lucratividade dele é maior e, em termos de sustentabilidade, é menor também porque eu estou agredindo menos o meio ambiente com defensivos químicos, defensivos agrícolas. A gente está falando também de maior segurança alimentar. Uma maior segurança alimentar. Com certeza o consumidor ele vai receber um produto de melhor qualidade na sua mesa. As plantas aprovadas vão para novos testes no campo, até chegar a algo entre 5 e 10 amostras promissoras. Só neste balcão são cerca de 130 variedades de grãos de um único experimento. É que, para garantir que o feijão que chega à sua casa tenha cada vez mais qualidade, é preciso investir muitos recursos e, acima de tudo, muito conhecimento. Nossa missão é sempre desenvolver cultivares mais resistentes, que vão depender de menos defensivos agrícolas. Isso vai ter uma melhora para o meio ambiente, uma prática sustentável muito melhor, porque você impacta menos produtos químicos no ambiente. Para o consumidor, isso também é importante, porque ele vai ter um produto de melhor qualidade em sua mesa. E, além dessas características, a gente sempre procura buscar aquelas atreladas ao déficit hídrico, tolerância ao calor, porque isso também é importante para o agricultor, como também você passa a desenvolver um material genético que ele é adaptado a uma região que muitas vezes o agricultor não consegue cultivar a cultura lá, porque tem restrições climáticas. Então, o melhoramento genético ele procura desenvolver uma planta então que atenda aos anseios do agricultor naquela região. Muito bacana, essa iniciativa. E aí, professor, gostaria que você falasse de novo, professor Fernando, como que a pesquisa, a ciência, até os projetos de extensão chegam de fato, levam esse conhecimento para os produtores rurais do nosso país? Como que acontece esse elo? A questão toda, nós podemos dizer, a qualidade da produção na agricultura depende do conhecimento aplicado por metro quadrado. Então, conhecimento passa por um desenvolvimento no Instituto de Pesquisa, nas universidades.
Por isso que o tripé, ensino, pesquisa e extensão, tem que estar totalmente embasado, seja no instituto de pesquisa, seja numa universidade pública ou até privada, para que a informação possa chegar, o conhecimento possa ser aplicado. A questão do feijoeiro, né, que é uma planta muito importante para o pequeno e até para o pequeno e até o médio agricultor brasileiro, é um exemplo. Porque nós passamos por períodos, né, de falta de água no solo, de altas temperaturas, a planta tem que estar adaptada. Agora, para chegar, o tripé ensino, pesquisa e extensão tem que estar totalmente interligado para que a tecnologia chegue e possa ser utilizada a custo acessível à agricultura pequena, média e grande. Excelente a sua reflexão com relação a esse tripé, né, dele realmente está funcionando bem. E aí eu pergunto agora para o Celso, que está no mercado, nesse ramo de tecnologia e inovação no setor agro. Celso, quais são os principais desafios, então, de implementação da tecnologia no campo? O professor Juliano colocou com muita propriedade de que é o conhecimento. Ele precisa estar disponível em todos os elos da cadeia produtiva. E muitas das vezes ele não chega onde precisa chegar porque falta conectividade no campo. Como é que eu vou fazer? A informação precisa. Como é que eu vou fazer para que toda a tecnologia embarcada nas máquinas possam produzir se eu não tenho a tecnologia no campo? Então a não conectividade é o grande desafio que o país vive hoje, mesmo sendo um celeiro de produção de grãos e outros produtos mais da cadeia do agronegócio, ainda sente, ainda esbarra nesse problema que é a não conectividade. Muitas ações estão sendo desenvolvidas, a gente percebe que inclusive empresas americanas estão de olho, né, nesse nosso campo e sabe por que estão, porque há um conjunto de variáveis que ajudam isso, a topografia, o nosso clima, tudo isso é favorável para que continuemos a produzir muito. E esse muito ainda não é o suficiente pela não conectividade que temos no campo. É preciso ações, é preciso políticas públicas, é preciso que a iniciativa privada tenha união com os estados e municípios para fazer com que tudo isso chegue a tempo. Né? Não só objetivando o lado comercial, mas sim o lado produtivo para tornar o país mais competitivo e atingir novos mercados que está aí demandando os nossos produtos. Então, chegar à internet, ainda mais de boa qualidade, na área rural, né? Porque o smartphone já está na mão dos produtores, né? O smartphone já tem. Temos a tecnologia, mas ainda falta conexão de rede. Usamos muito pouca tecnologia disponível, mas pagamos caro por ela. Então é preciso verdade. Que haja ações que possam conciliar melhor todos esses elementos e fazer com que o produtor ganhe, porque competência ele tem para produzir. E olha que produzir a céu aberto, né, sabendo que as chuvas em excesso ou falta, a mercados como a briga dos Estados Unidos com a China hoje, são tudo variáveis que entram no jogo e que quem está no meio do campo, passando a bola para A ou para B, é o produtor que precisa fazer magia para poder colher os melhores resultados no final de cada exercício, de cada safra. Bom, agora, será que o efeito das temperaturas, as baixas temperaturas no mês de julho, influenciaram no preço do café? O repórter Júnior Caritel traz essas informações. Veja. O período de geada registrado no mês de julho em algumas regiões do país, como São Paulo e aqui em Minas Gerais, alterou pouco o preço do café na Bolsa de Valores de Nova York. E as perdas não foram significativas no setor. O preço do café arábico na Bolsa de Mercadorias encerrou a segunda-feira com valores apenas um pouco mais baixos. O Brasil exportou mais de 40 milhões de sacas de café entre julho de 2018 e junho de 2019. O volume representa um aumento de 35% em comparação com o ano safra de 2017 e 2018. Assim, mesmo com as baixas temperaturas do período, o setor continua otimista para os próximos meses. O Brasil está no meio da colheita de café e qualquer impacto seria sentido apenas na safra do ano que vem. Agora, vamos saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Será que o frio continua? Na quarta-feira, a temperatura mínima em Uberlândia é de 15 graus e a máxima de 28.
Em Monte Carmelo o dia será quente, a mínima prevista de 16 e a máxima 29 graus. Quarta com predomínio de sol em Patos de Minas. Por lá, os termômetros marcam entre 15 e 28 graus. O dia promete ser mais quente em Ituiutaba. A temperatura varia entre 14 e 30 graus. Dia ensolarado em Patrocínio, mínima de 10 graus e máxima de 30. Agora é hora do nosso quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis para Uberlândia e Patos de Minas. O Cine Uberlândia disponibiliza uma vaga para motorista carreteiro. É necessário ter ensino médio completo e 12 meses de experiência. Salário a combinar. 4 vagas para operador de máquina de esteira. Quem quiser se candidatar para a vaga precisa ter 6 meses de experiência na área, ensino fundamental completo e habilitação tipo B. A remuneração é de R$ 2.000 mais benefícios. Oportunidade para técnico em segurança do trabalho. Além da habilitação tipo B, o contratante pede 6 meses de experiência na área de construção civil. Salário a combinar. Você se interessou por alguma dessas vagas ou quer ter mais informações? O Cine fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro de Uberlândia. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até 5 horas da tarde. O Jornal da UFO hoje analisou e falou sobre os desafios de levar a tecnologia e os avanços da ciência para o campo. Então eu quero agradecer muito a participação do professor Fernando Giuliardi aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu, professor? Eu acho importante, né, a nossa presença aqui nesse debate, na discussão toda, e dizer que as próprias empresas do agronegócio estão investindo na conectividade. Então hoje grandes startups estão sendo adquiridas por N empresas para que a informação chegue onde deve chegar, que é o agricultor, a ponta da cadeia. E, logicamente, nós precisamos que sejam abertas possibilidades para que startups sejam criadas, investimento na inovação, geração de produtos e informações para melhorar a vida do homem do campo. Perfeito. Também tivemos hoje a análise e informações valiosas trazidas pelo Celso Vilela, que é empresário do ramo de agronegócio. Obrigada pela sua participação aqui, Celso. Gostaria que fizesse também as suas considerações finais. Eu que te agradeço a oportunidade de estar trazendo informações tão inteligentes para um mercado tão carente, mas também muito receptivo com relação a essas tecnologias. Como mensagem final, eu digo o seguinte: na última feira que eu participei na AgriShow, eu vi um diretor de uma grande empresa de equipamentos colocar o seguinte, que lá nós observávamos mais tecnologia e menos ferro, né? Então, é importante que a gente participe de feiras, que a gente participe de dias de campo, que a gente esteja muito próximo dos centros de pesquisa para poder acompanhar toda essa evolução, porque tudo isso está fomentando uma produtividade maior. Então, esse é o recado. Te encontro num próximo evento rural que estiver acontecendo em Uberlândia, na região. É lá que nós devemos nos encontrar e trocar informações, enriquecendo ainda mais o agronegócio. Excelente dica, né? Reflexão. Bom, o Jornal da UFO fica por aqui. Espero você amanhã, viu? E obrigada mais uma vez pela sua audiência. Tchau.